Pode. Gravando. Bom dia, família Despertar. Bom dia para todo mundo. Good morning, good morning, good morning. Estamos nesse maravilhoso dia 26, um momento assim novo de renovo, de apresentação, né? Assim como o André no início. E é muito bacana essa oportunidade. Já de antemão, gratidão pela vida do André, pelo posicionamento dele, em aceitar isso no seu coração e dividir isso com a gente. Acho que isso é muito bacana. Eu acho que isso além de acreditar buscando não a quantidade, né? Acho que a quantidade é a consequência da qualidade que é sobre nós. E quando eu comprometo uma coisa que é sentimento, eu acredito que só tem a crescer. Então, os meios que temos para utilizar, né, é dos melhores possíveis, é mais importante acima de tudo, e a gente está aqui com pessoas inteligentes, com pessoas que querem mudar a sua perspectiva de vida, que querem somar. Então, eu acredito que isso é muito legal. O tema de hoje em si, desenvolvimento pessoal. Eu tentei usar o meu notebook para me organizar, porém não foi possível, então eu tenho uma colinha aqui de mais ou menos mais 50 folhas. A gente tem internet, a gente tem livros, contudo, a gente tem a nossa iniciativa, que é o mais top de tudo, né? Pode nos tirar todas essas coisas, mas acho que o conhecimento que a gente tem já é parte do próprio desenvolvimento pessoal, né? E eu gostaria de começar a falar sobre desenvolvimento pessoal através do próprio termo em si, que se divide em duas partes, né? A primeira seria o desenvolvimento, a definição, né, do desenvolvimento, né, que é justamente o crescimento, uma coisa que é muito bacana. Outra questão seria a evolução daquilo que você automaticamente vai se desenvolvendo, seria justamente o aumento, né, da sua capacidade, da sua condição, e mantendo essa base, certamente o progresso. O progresso ele seria fundamental ou é parte integrante do seu desenvolvimento. Acho que é a análise que você faz de como que você está. Então, é muito importante essa parte do desenvolvimento, considerando o primeiro termo, desenvolvimento. O segundo termo, pessoal, ele se aplica muito ao seguinte: você já fez algo e pensou assim, puxa vida, fulano poderia estar aqui, ciclano poderia estar aqui, poxa, seria tão legal, eu acho que isso aqui é para ele. Na verdade, isso é para você, porque é pessoal, é individual. Primeiro vem sobre você e depois você transborda isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Despertar é justamente isso. Primeiro, a gente está cuidando de nós. Não tem aquela palavra? Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar a ser uma pessoa melhor. E isso está intrínseco dentro de nós e é assim, top, maravilhoso. Então, falando da questão pessoal, ela está relacionada a algo que é individual, algo que é particular e pessoal de alguém. Talvez eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você próprio. Como está verdadeiramente o seu desenvolvimento pessoal? Uma coisa que eu acho que vale lembrar sobre desenvolvimento pessoal é que não pode ser uma rotina, não pode ser como você tomar café. O desenvolvimento pessoal tem que ser algo que você coloca no seu coração e todos os dias você aprende algo novo com aquilo. Acho que isso que é bacana, que é legal, que é assim, sabe, super, hiper bacana de se expressar. Então, já de antemão, eu quero despertar você ao seguinte: se você está fazendo as coisas para o seu desenvolvimento pessoal, mas talvez você percebe que isso já entrou numa rotina, sai disso. O conselho, acho que é bem bacana, sai disso. Por quê? Porque se tudo que vira rotina fica muito cômodo e, querendo ou não, gera uma certa crença. Então, quer ver uma coisa que é importante quando a gente aprende sobre metas de venda ou vendas diretas? Você vai sempre ao cabeleireiro, você vai sempre à padaria, você vai sempre à mesma academia, você faz sempre a mesma coisa, mude, sabe? Vá fazer em outro lugar, vai renovar, vai criar network, sabe? Vai propagar, vai difundir isso, sabe? De uma maneira que você entenda que você é um projeto ou um processo de
Deus na vida das pessoas e também na sua própria vida. Então, fazer ter essa coisa de não mecanizar, acho, o seu desenvolvimento, eu acho que isso que é bacana. Eu acho que é por isso que muitos não têm resultado, porque torna aquilo comum, enquanto que, na verdade, aquilo tem que ser renovado, vou usar a palavra do André Benício, tem que ser renovado de todas as formas. Então, o termo significa aumento, o termo é desenvolvimento pessoal, é o aumento das suas capacidades individual. Isso é outro nível, é outro momento. Então, a questão é, o que de fato nós precisamos desenvolver? Tudo. Não é só o seu corpo, mas certamente a tua mente. Não é só a sua vida dentro de casa, mas a sua vida socialmente. Quando nós pegamos aquela como é que é o nome agora? Me falhou a memória. Aquela roda, né? Aquela roda da vida, né? Onde você, em coach, tem muito isso. Você percebe que ali tem vários itens que definem o que você precisa melhorar, né? E ali você dá um número, né? Um número para a família, um número para a vida social, para cuidar dos filhos, um número sobre vida financeira, dentre outras coisas. Talvez muitos de nós estão aqui com um número baixo. Querido, não tem problema nenhum. Talvez nós temos um número um pouco... Poxa, não está... Sabe? Está muito complicado de justamente trabalhar essa área. Querido, não tem problema nenhum. Porque o dono acho que é KFC, que é de frango grelhado, né? Melhor, de frango crocante. Aos 65 anos, ele teve uma brilhante ideia de vender o frango no meio da estrada, segundo a história, acho que no deserto, e ele conseguiu construir uma cadeia enorme, mundial. Então, assim, sempre tem tempo. Pessoas estão se formando na faculdade com 80, com 70. Então, não é desculpa para você. É simplesmente você voltar à sua resiliência, que é a capacidade de você voltar. Eu me lembro de um verso bíblico que diz: lembra-te de onde caíste, volta lá e pratica as primeiras obras. Aonde foi que você falhou? Vai lá, volta. Ih, rapaz, deixei de tomar os 2 litros de água e meio, volta lá. Deixei de manter o meu horário na academia, retorna. Deixei de fazer isso ou aquilo, volta lá. Não se preocupe, recomece de novo. O mais importante é você manter a sua jornada. Quanto a tempo, isso é uma coisa que também gera muito ansiedade e muitas vezes frustração. Cada corpo tem um biotipo. Cada corpo responde de uma forma diferente. Tem gente que faz 1 mês de academia e, de repente, já está com o corpo, entre aspas, né, definido, ainda que 1 mês, de fato, não é suficiente. Contudo, a iniciativa que você tem, por mais que você não esteja olhando visualmente o que está acontecendo dentro de você como uma resposta no crescimento de músculo, mas a sua disciplina, a sua mentalidade, o seu consciente, ele está tendo uma rotina que vai fazendo você ficar como? Vai fazendo você manter aquele padrão. E quando você começa a entender isso de uma maneira assim, muito mais madura, você percebe que os seus músculos mentais, né, eles já vão sendo gerados e, consequentemente, isso vai transportar para o seu corpo físico, porque tudo está dentro da nossa mente. Desenvolvimento pessoal, querido, é muito mais do que você possa, como é que eu vou falar? Estar no seu estado normal, entendeu? E detalhe, isso é muito bacana na nossa vida. Então, o próximo passo, e quando se fala de desenvolvimento pessoal, ele é o seguinte, né? O que você precisa melhorar, como eu falei no início, né? Analisar todas as questões, ver todas essas coisas. Então, é importante, sobre o desenvolvimento pessoal, o seguinte: é o seu desejo que está em voga, é os seus sonhos que está em voga, é as suas conquistas que estão em voga, e é você ser uma pessoa melhor que está em voga. Então, não importa o que vão falar contigo. Enquanto falo, não tem aquela frase? Enquanto falo de mim, o meu bumbum cresce. Então, querida, deixe que pense, que fale, deixe isso falar, vem para cá, o que eu quiser, e você está investindo em você, e ninguém tem nada com isso. Tá bom? Se desenvolva, cresça, tá? Não olhe as suas limitações. Olhe o que você pode fazer por você e, consequentemente, por todos aqueles que estão à sua volta. Um ponto que eu decidi, ou melhor, que eu defini, quando se fala de para começar o desenvolvimento pessoal, por onde começar? Por onde que eu começo o meu desenvolvimento pessoal? É simples.
você percebe o que está acontecendo à sua volta. Reparou que alguém fala assim, poxa, você está gordinha? Pronto, já gerou crise. Né? Talvez você pense assim, puxa vida, você não foi bem numa aula. Você pensa assim, ih, rapaz, acho que eu estou me... Eu estou me... Acho que eu estou perdendo o foco um pouco dos meus objetivos. Talvez você pensa assim, puxa vida, estava tão assim em busca daquela promoção no meu trabalho e, de repente, sabe, eu perdi aquele foco e, de repente, assim, opa, o que está acontecendo? Então, assim, todo o sinal da falta de desenvolvimento, ele acende uma Tá falhando. luzinha, entendeu? Infelizmente, se está falhando o áudio, querido, nós vamos ter que seguir, porque, meu pai, mas vai dar tudo certo no final. Acima de tudo. Então, quando que, de fato, ele vem essa questão do desenvolvimento? Está falhando, André? Melhorou? Agora parece que voltou. Melhorou. Vamos ver. Podemos? Não sei se voltou. Voltou. Podemos ir? Legal? Bacana? Então, vamos seguir. Eu achei legal. Oi. Puxa vida, tá falhando? Tentar mudar aqui a posição aqui para ver se melhora. Foi? Melhorou um pouco? Deixa eu fazer um negócio aqui, um minutinho. Espera aí, um minutinho. Voltou? Eu abri a... Parei. Hiper importante. Referências estão aí pra gente. A primeira coisa, uma frase célebre de... Foi? Sim, estou ouvindo bem, André. Tá falhando? Deixa eu ver se eu tiro o microfone aqui, não sei. Foi? Pode ser um delay também da internet, alguma coisa assim, entendeu? Mas vamos lá. Então, dos 3 pontos que eu separei para desenvolver o desenvolvimento pessoal, eu coloquei o seguinte, uma palavra de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma palavra assim, muito bacana, muito interessante, porque essa frase de você conhecer a ti mesmo, conhecer a si próprio, ela fala justamente sobre você conhecer os seus limites, você conhecer a sua capacidade, você conhecer o seu momento, né? O seu momento de você situar no mundo. Tem a ver mais ou menos com quem é você nesse momento, quem é você, sabe, na história. E um ponto que vale relembrar, sabe, você não está condicionado à tua situação financeira, sabe, você não está condicionado à tua vida social, você simplesmente faz parte do todo, você é escolhido do Papai do Céu. Eu gosto muito de um verso que ele diz que passamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. Independente da sua condição social, independente da sua cor, independente da sua capacidade cognitiva. O importante é que você está aqui e você tem um trabalho a fazer no mundo, mas esse trabalho primeiro começa com você. Essa frase de conhece-te a ti mesmo, Sócrates disse, ele era considerado um dos caras mais sábios da época. E, sabe, todo mundo elogiava pela sua própria sabedoria. Mas ele falou uma coisa assim, como é que foi a frase? Eu fiz a questão de anotar. Assim,
Ele disse assim, quando disseram sobre a sua sabedoria: eu só sei que nada sei. Essa palavra só sei que nada sei, em média, ela tem a ver com pessoas que são muito inteligentes. E pessoas que, tipo assim, têm o seu desprendimento das coisas de modo muito tranquilo. Às vezes elas são autodidata, né? Aprende consigo próprio, se desenvolve. E quando você vai falar das suas características, ela fala assim, só sei que nada sei. Ou seja, você tem o privilégio de ter esse talento, esse dom, esse desenvolvimento. E isso é maravilhoso. Então, pegue o que você tem e transborde sobre a vida das pessoas, sabe? Porque é muito legal. E essa frase, na verdade, é de Apolo. Apolo, ele era um deus e ele simplesmente era um deus da beleza, da perfeição e da razão. E todo mundo queria ser como ele. Então, conhecer a ti mesmo é saber até que ponto você pode ir e que você pode fazer muito mais, e que você possa pensar. Uma coisa interessante é, conhece-te a ti mesmo, era como? Olhar a sua força, olhar a sua determinação e perceber as camadas do significado. Cada qual, querido, tem a sua aplicação e indicação no seu desenvolvimento. Uma coisa que eu gosto de frisar quando a gente fala hoje em dia, essa popularidade de coach, essa popularidade de psicologia, de psiquiatria, enfim, essa gama de situações que vem que está vindo, na verdade, né, para você, física quântica, por exemplo, para você entender muito mais o ser humano, né? Nos últimos dias, os maiores estudos, eles estão dentro do ser humano. Então, é importante a gente frisar essa questão. E eu coloquei o seguinte, as camadas do significado. Às vezes, nós tivemos uma aula maravilhosa sobre desenvolvimento financeiro, sobre finanças. E repara uma coisa, você faz um estudo sobre finança, você faz um estudo sobre saúde, você investe na sua capacidade, você quer chegar a algum lugar, só que o desenvolvimento pessoal, para ele ser efetivo, às vezes você precisa reparar ou corrigir algo que está escondido dentro de uma camada na qual você tem colocado muitas coisas em cima e às vezes você pensa assim, agora vai. O André colocou um tema que eu acho que agora vai sobre mentalidade. A Luzia colocou algo que eu acho que agora vai. Enquanto que, na verdade, você precisa cuidar primeiro, né? O princípio acima de tudo. Às vezes você tem uma crença, às vezes você tem algo que coloca você dentro de uma limitação, sabe? E às vezes, se você não conseguir tratar isso, você vai estar colocando camadas sobre camadas, e quando você pensa que você vai estar todo top, repara uma coisa, uma pergunta. Existem pessoas inteligentes que moram na rua? Sim ou não? Existem pessoas, quando você conversa com elas, tem uma sabedoria fora do comum? Sim ou não? E por que elas estão na rua com todo o conhecimento que elas têm? Não vale lembrar que, às vezes, a gente está procurando a forma de desenvolver de maneira errada? Tem um princípio que, às vezes, precisa ser reparado, tem algo lá na sua idade teta, né, que é entre o de 0 até 7 anos, que é onde você absorve basicamente todo o histórico da sua vida, segundo os estudos, né, da psicanálise, do desenvolvimento. Então, vale essa questão de você fazer E detalhe, querido, se você está percebendo que você está fazendo de tudo para se desenvolver, você está com uma garra, você está com uma gana, né? Mas você está percebendo que não está acontecendo, querido, não desista. Observe as pessoas, converse com pessoas que estão conseguindo, modele alguém, use alguém como referência, vá até essa pessoa se você tiver acesso a ela, mas tenta entender o que de fato está acontecendo para você não conseguir se desenvolver pessoalmente. E assim, talvez tenha algo assim que é muito mais intrínseco, sabe, que precisa ser tratado e ser cuidado. Então, conheça-te a ti mesmo. É o olhar para você, perceber todas essas coisas e assim você se transformar a cada dia, a cada momento em uma pessoa melhor. O outro ponto, segundo ponto que eu decidi, que eu estudei, foi sobre uma estátua muito interessante. E o termo dela, o nome dela foi dado assim, self-made man. Self-made man significa o homem que se formou. É uma estátua que foi desenvolvida por uma artista chamada, deixa eu pegar o nome dela aqui, Bob Carlyle.
É uma estátua lá lembra aquela estátua que você já viu em algum lugar, do homem se moldando? O homem dentro de uma rocha, ele está com um martelo e acho que um ponteiro, ele está ali, sabe, se construindo, na verdade. Então, o que essa imagem, o que me trouxe essa questão dessa imagem? Ela traz justamente para o seu próprio desenvolvimento pessoal. O nosso amigo Benjamin Franklin, americano, ele basicamente inventou essa frase. Ele deu esse nome a essa frase. Ele falou assim, olha, essa frase vai ser para as pessoas que se desenvolveram. E eu coloquei aqui, quer ver? São pessoas que se desenvolveram, homens que se desenvolveram sem a ajuda de outro, pessoas que subiram ao topo pelos seus próprios esforços, pela sua própria batalha, e assim ele conseguiu se formar. Temos histórias aqui, temos histórias nesse pequeno grupo aqui, de pessoas que saíram do seu canto, de pessoas que não olharam para o que poderiam falar de mim, pessoas que com um objetivo, sabe, trilharam seus caminhos de uma maneira a chegar aonde chegou, e são todos merecedores daquilo que você conquistou. Quero abrir um parente aqui e quero parabenizar você pela sua profissão. Sabe, obrigado por você não desistir de você próprio. E hoje você é um exemplo para a sua família, você é um exemplo para as pessoas que estão parabenizando você, porque o que você colocou lá no princípio, para você chegar até aqui, aonde você chegou, fez toda a diferença na sua vida. Parabéns para você, parabéns para a gente. Obrigado, André, por esse despertar. A partir de hoje, talvez esse despertar nunca mais vai ser o mesmo na sua vida. E por isso que a gente está aqui, exaltando de alegria, sendo completamente diferente. Eu confesso que me deu um arrepio aqui agora, mas eu acredito que tem algo conectado aqui que é muito mais do que a gente possa pedir, sonhar ou imaginar. E essa artista, Bob Carlyle, ela fez essa imagem, ela tem uma média de 10 metros de altura. Você sabia que essa imagem do homem esculpindo a si mesmo, né, saindo de dentro de uma rocha, ela tem 10 metros de altura? E olha aqui a curiosidade. Quando Bob Carlyle foi fazer essa estátua, ela queria referência de pessoas. Apareceram 6 homens para ser exemplo para ela. 6 homens apareceram para ser modelo para ela desenvolver a melhor que se encaixasse, consequentemente, ela iria reproduzir na estátua. Ela utilizou, olha que interessante, o rosto do próprio filho, e ela utilizou as partes de cada membro, de cada homem, e completou essa imagem. Ou seja, a imagem faz uma menção de diversas partes do corpo para o desenvolvimento. Qual é o que eu achei mais interessante aqui? Que aquela imagem tem um pedacinho de cada um de nós. Aquela imagem faz menção de que você consegue se construir, se reconstruir, sabe? Como Fênix sair das suas próprias cinzas e você ir para um outro patamar. Então, todos os dias temos a oportunidade de receber o dia para dizer assim, hoje vai ser diferente. E quando você menos espera, você se torna uma pessoa diferente. Aí entra essa questão do desenvolvimento pessoal sobre o que você faz no primeiro dia. Ou melhor, na primeira hora em que você acorda. Ou nos primeiros 30 minutos. Lembra? Não pegue celular, não veja mídias sociais, sabe? Vai orar, já, da cama mesmo, já cai no chão de joelho. Você está me entendendo? Separa ali aquele momento seu para com Deus. Deixa programado um dia anterior, talvez uma meditação. Tem diversos programinhas de meditação gratuita. Não é queixa para você o fato de não ter dinheiro, sabe? Não é queixa para você o fato de talvez você não ter recurso. É queixa se você não tiver ação, atitude, desenvolvimento e, acima de tudo, o querer ser uma pessoa melhor. E Bob Carlyle, ela usou 6 formas diferentes. A estátua tem basicamente divididas em si. O homem está saindo da rocha, sabe? Imagina você agora, sabe, uma brutamonte. Imagina você agora saindo da rocha. Imagina você se esculpindo. Imagina você trazendo beleza para você próprio. Imagina você se desenvolvendo aonde você está no trabalho. Olha que bacana, que legal. O que é isso? É o desenvolvimento.
Então, modelagem, né? Eu acho que essa estátua, quando ela fala também de usar as referências, acho que ela vem falando muito sobre modelagem. Modele alguém, querido. Pegue alguém que é referência. Sabe, se você quiser sobre finanças, saber exatamente sobre finanças, tem Bruno Perini. Se você quer saber sobre desenvolvimento pessoal, a questão de atletismo, sabe, você tem Joel J. Sobre sabedoria, você tem Flávio Augusto, sabe? Você tem várias referências que você pode se desenvolver, que você pode fazer. Nós temos o Robert Kiyosaki, que é um grande homem que escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre, e muitas coisas que você pode adquirir. Então, deixa eu ver o ponto importante aqui. Tá. Todo trabalho árduo, voltado para nós mesmos, gera resultados compensadores. Todo trabalho voltado para você próprio gera resultados recompensadores. Menos quilos, mais energia. Menos distrações, mais resultados. E a partir desse ponto, o que pode esperar de você? O que você esperaria de você daqui a um mês, querido? O que você esperaria de você daqui a... Não espere o final do ano para você entrar numa rotina de finanças, né? Mindset, despertar financeiro, sabe? Não espere. Sabe? Não espere, talvez, alguma coisa acontecer para você ir lá e tomar a atitude que você tem que tomar para você melhorar a si próprio. Sabe? Eu sei que, às vezes, a gente precisa respeitar algumas coisas. Isso aí, até isso é bacana. Mas o que depender de você, faça o quanto antes. Não espere tempo suficiente para, talvez, aquele tempo não ser mais suficiente. Porque, às vezes, você pode estar perdendo uma oportunidade. Então, e detalhe, não tenha vergonha, sabe? Não tenha vergonha, não tenha medo. O que é o medo? Vou falar um pouco de medo, acho bacana isso. O medo, você vai com medo até aonde você conquistar suas coisas. É sério, Júlio, é sério. O que o medo faz? O medo, você tem que agradecer a Deus pelo medo. O medo, como nós sabemos, ele é o limitador das nossas ações. Mas imagina você saindo, vencendo, chegando no ponto com seus medos. Você aprender a dominar o seu medo é o mais importante. Sabe? Você aprender, tipo assim, não, hoje eu vou lá e hoje eu vou fazer o que tem que acontecer. Sabe? Hoje eu vou lá e vou falar com o chefe sobre aquilo outro. Hoje eu vou lá e ser ousado, querido. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é ser ousado. E ousado, ele é justamente sobre essa questão, não de você ser melhor do que o outro. Sabe? Porque o que você é, você é. Você só pode oferecer não aquilo que você tem. Você sabia disso? Você não oferece o que você tem. Mas como assim? É a mesma coisa do seguinte, numa briga de relacionamento, numa confusão no teu trabalho. Sabe? Existe uma coisa chamada estado. O estado em que você está vivendo determina o seu curso de vida. Mas não é a essência, não é aquilo que de fato é você. Você é maior do que a tua essência. Perdão. Você é maior do que o teu estado. Você tem uma essência que está dentro de você. Então, o momento que você está vivendo não define você. Por quê? Porque, um exemplo, nas nossas vendas diretas, nós temos uma palavrinha chamada follow-up. O que é o follow-up? Hoje você ofereceu um produto para a pessoa, mas a pessoa não quis. O que você faz? Você pega o contatinho dela, anota num caderno e fala assim, posso te ligar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses? Por quê, querido? Porque o momento, talvez emocional, que a pessoa está vivendo naquela hora, não é o mesmo momento daqui a 1 mês. Você quer ver uma coisa? Estamos todos nós aqui nos desenvolvendo aqui. Vamos supor que de repente, daqui a 10 dias, você recebe 1 milhão. Imagina como que você não ficaria. Como que o seu humor não ficaria. Como que o teu momento, querido, seria completamente diferente. Você compraria tudo, você faria tudo. Então, assim, a sua essência, ela é, sabe, a tua essência. E o que você está passando agora não define você. O que você está vivendo agora não é você. É a sua mente dizendo que você está limitado a essa situação. Mas se você parar, resiliência, lembra, volta, vai de novo, perdoa, desenvolva
e vem para cá novamente e conserte e ajuste e segue o barco, segue a jornada, sabe? Invista em você, melhore você, capacite você, se desenvolva, vai lá, dê o seu melhor e quando você menos esperar, aquela situação que estava já não vai estar mais. Então, conhecer a ti mesmo, se observar, sair dessa coisa bruta na qual você precisou passar por isso. Você precisou entrar nesse momento que você estava entrando. Primeiro, quando a gente olha para o livro, ele retrata o poder da autorresponsabilidade, aonde você está é justamente o que você cunhou para estar. O que você está vivendo foi justamente o que você cunhou viver. Então, estamos aqui em desenvolvimento. Você fez todo não sei qual é exatamente a tua idade, mas tudo que você conquistou no decorrer para chegar hoje, dia 26, e você talvez enfrentar o que você está enfrentando, seja o que for, você simplesmente trabalhou para isso. Júlio, não é possível. Mas sim, querido, sim, é possível. Senão você não estava vivendo o que você está vivendo. Então, estamos aprendendo algo aqui muito maravilhoso. Você tem, assim como esse futuro do dia 26 chegou para você, para que você pudesse observar talvez o que está acontecendo, talvez de coisa chata, pense num outro futuro aonde você vai sair desse estado. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você agora interessante. Isso veio na minha mente. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento. Eu gostaria que você pensasse daqui a 10 anos atrás. Traz a memória, 10 anos atrás. Não sei se você casou, não sei se você teve filho, não sei se você teve um novo emprego, eu não sei se você talvez teve uma frustração, eu não sei o que houve. Mas traz a memória esses 10 anos. O que aconteceu com você? Traz a memória. O que você teve que enfrentar? Talvez perdeu um ente querido. Talvez morreu alguém muito especial. E, sabe, talvez aconteceu alguma coisa que, infelizmente, precisou parar você. E talvez isso desencadeou para que você estivesse aqui agora. Talvez você precisou enterrar alguns sonhos. Talvez você precisou ficar limitado a algumas questões porque você dependia de alguém, de alguma pessoa. Sabe? Então, começa a analisar que nesses 10 anos, você superou muitas coisas. Repara que talvez o ano passado nós precisamos superar a pandemia, né? Já tem um determinado tempo, mas superar muitas coisas. Sabe? Então, faz uma análise para o seu tempo atual agora. O que você está enfrentando agora? O que você está passando agora? O que está acontecendo agora? Querido, abra os olhos, olha para mim e ouça o que eu vou te falar. Assim como há 10 anos você conseguiu chegar hoje, a partir de hoje você vai chegar daqui a 10 anos. Você vai vencer novamente, você vai passar por cima novamente, você vai com medo mesmo, mas você vai chegar aonde você tem que chegar, porque você já é mais do que um vencedor, querido. Sabe, imagina se você todos os dias lembrasse do seu tempo difícil. Imagina se todos os dias você lembrasse das suas dificuldades. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, Deus te deu, assim, sabedoria para fazer você lembrar sempre dos momentos bons. Sabe por quê? Porque o seu desenvolvimento pessoal está dentro do teu espiritual, sabe? A sua conexão com Deus. Ai, meu Deus, olha por mim, lembra? Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Pai, você ora, pede oração, faz um monte de coisa. Querido, é maravilhoso a oportunidade que temos e muitas vezes a gente desperdiça isso. Olha que lindo esse momento. Que maravilhoso esse momento, querido. Que gostoso esse momento. Sabe, é gracioso saber. Sabe, olha para você. Você não é uma pessoa pequena. Você pode muito mais. E você está aqui para provar isso. Eu estou maravilhosamente alegre agora. Sabe, eu estou transbordando. Você sabe o que está me fazendo lembrar? Eu vou contar um pequeno testemunho para você. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, foi em 2000. Eu saí de lá debaixo de uma palavra. E a palavra era assim, ó, Júlio, aprende algumas coisas na sua vida, porque você vai ajudar muitas pessoas. Júlio, faz alguma coisa, investe em você, principalmente nas coisas de Deus, porque você vai ajudar
muitas pessoas. E, amém, beleza. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, interessante que eu recebi essa palavra, foi uma profecia dentro da igreja, e passou-se um tempo, beleza, o meu primo me convidou, Júlio, você não quer ir para o Rio de Janeiro trabalhar comigo? Não, eu falei, opa, vamos. Vim para o Rio de Janeiro, entrei dentro de favela, fizemos trabalhos de ação social, distribuímos cesta básica, fizemos teatro, fizemos um monte de coisa, ajudamos muitas pessoas, pessoas de diversos estados, por incrível que pareça, tivemos contato, batemos um papo, e hoje eu estou aqui. Talvez hoje seja a máxima de uma coisa pequena, porém muito importante para ajudar, porque querido, não é quantidade. Uma pessoa que entende o que você está falando, é uma pessoa só. É suficiente para você, sabe, ter aquela pedrinha na sua coroa. É uma pessoa que vai fazer diferença na sua vida. É uma pessoa que você, caraca, conseguir ajudar uma pessoa. É importante. E repara uma coisa, não sei exatamente em quanto nós somos aqui, não dá para perceber. Mas se você ajudar uma pessoa, se somos 10, quantas pessoas serão? Serão 20. Olha que bacana. Eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas se você fizer alguma coisa por alguém, por uma pessoa, não é quantidade, querido. É qualidade. E aqui, eu entro numa outra palavra que o André ele vai gostar, e quem tem essa linha cristã vai gostar. Tem um camarada que é considerado o maior ganhador de alma de todos os tempos, que se chama Billy Graham. Billy Graham. Um homem fez uma cruzada nos Estados Unidos, e cruzada nos Estados Unidos, com a intenção de propagar a palavra de Deus, ela gera milhares de pessoas, milhares. Um investimento poderoso, um dinheiro enorme. E sabe o que aconteceu? Primeiro dia de evento, aquela imensidão de mundo. Quantas pessoas vieram para Jesus? Nenhuma. Ah, tudo bem, primeiro dia, normal. Segundo dia de evento, aquela coisa maravilhosa, pregação, palavra. Quantas pessoas vieram para Jesus? Nenhuma. E o homem, o pastor, o líder, foi questionar, caraca, nenhuma pessoa? Beleza. Terceiro dia da cruzada, uma pessoa se converteu. E o homem foi conversar com Deus. Deus, não é possível. Eu fiz uma coisa dessa enorme, eu fiz um projeto enorme, eu me desenvolvi aqui, foi todo um projeto arquitetado, sabe, para que a gente pudesse chegar aqui e ter um alcance fenomenal. E ele falou assim, caraca, meu, não acredito nisso. Uma pessoa só que se converteu, uma pessoa só. E aquela pessoa se chama Billy Graham. Billy Graham, quando ele se converteu e depois de um tempo, ele é considerado atualmente hoje o maior ganhador de alma de todos os tempos. Ele é considerado um dos maiores homens dentro da linha cristã que estão hoje na atualidade. Ele ganhou uma cadeira dentro dos Estados, dentro eu esqueci aonde fica o presidente lá, do espaço lá do presidente, sabe, como conselheiro do presidente. O que isso traz para nós, querido? É uma pessoa que você precisa. E essa uma pessoa vai fazer diferença em todos os tempos. Lembra de Steve Jobs? 8 bilhões de pessoas. E quem teve uma ideia revolucionária? Nós precisamos de uma pessoa com uma ideia foda. Precisamos de uma pessoa com uma ideia sensacional. E você vai ver o que o mundo vai fazer. Um grande filósofo disse assim, ó, dá-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Querido, é maravilhoso demais. Deixa eu partir para a próxima etapa aqui, porque o negócio está bom demais. Vamos lá. O fim, ele se determina da seguinte maneira. Falta um terceiro ponto que eu não posso deixar de frisar. E ele fala justamente sobre a Bíblia. Perdoe-me, com todo respeito, talvez você não tenha uma linha, talvez não seja evangélico, ou talvez não acredite em Deus, eu não sei, mas eu preciso falar isso sobre você, porque o próprio Evangelho, ele mostra pessoas comuns se autodesenvolvendo. E tem um camarada chamado Pedro. Ele teve uma dificuldade enorme para desenvolver pessoalmente. Pedro era um cara muito afoito. Pedro ele era um cara muito dado a ser expressivo, a ser ativo, para fazer as coisas. E ele era muito... Sabe aquelas pessoas que, tipo assim, vamos fazer não sei o quê, já estava ele lá. Vamos fazer não sei o quê, estava lá. Enfim. Só que Pedro teve uma dificuldade enorme para se desenvolver pessoalmente. E o que aconteceu nessa jornada? Jesus ele falou assim, cara, tu vai me negar. Você ouviu essa história? Antes que o galo
Antes que o galo cante, você vai me negar? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Mostrou o quê? Que Pedro tinha uma falha no seu caráter. Olha que interessante. Pedro tinha uma falha no seu caráter. Então, e aconteceu isso. E Jesus, ele, segundo a história bíblica, ele morre, ele volta, ele diz assim, olha, eu quero falar com todos, quero falar com Tomé, e também eu vou falar com Pedro. Quando ele fala com Pedro, ele diz assim, Pedro, quando você se desenvolver pessoalmente, você vai conseguir contagiar os seus, aqueles que estão contigo. Quando você conseguir se converter de fato, ir de fato pelo caminho que você sabe que tem que seguir, sair dessa postura que não é saudável, todos que estão à sua volta vão olhar para você e dizer, não, agora eu vou seguir esse camarada. E Pedro fez o quê? Ficou com aquela palavra e foi. Só que na sua jornada, às vezes acontece isso conosco, às vezes a gente não consegue ser assíduo com algumas coisas. Pedro teve diversas dificuldades na sua jornada. O que aconteceu num momento? Um outro camarada chamado Paulo encontra com ele em determinado lugar e chama a atenção dele de novo. Cara, você não saiu do lugar que você tinha que sair. Você permaneceu no mesmo estado. Então, o que isso traz de referência para a gente, querido? Tem muitas pessoas que não vão alcançar o mesmo objetivo que você alcançou. Tem muitas pessoas que não vão para o mesmo lugar aonde você vai. Contudo, está tudo bem. Mas quando você vai lá e você mostra para as pessoas, existe uma coisa chamada duas coisas. Uma é talento. O que é talento? Talento está contigo, é inato, nasceu com você. Você pega um livro e você consegue lê-lo em mais ou menos 4 horas. Tem gente que tem quase 1 ano para ler um livro e é um problema sério, sabe? Então, talento está com você. Você pega algo para fazer e você desenvolve de uma maneira assim especial. E já outras pessoas têm que fazer o quê? Tem que se esforçar. Lembra? Quando não tem talento, você tem que ser uma pessoa esforçada e você também consegue chegar aonde você tem que chegar. Então, é mais ou menos isso. Pedro teve uma dificuldade enorme para conseguir onde tinha que chegar. Contudo, está lá como um grande homem que se superou, mas que limitado chegou onde tinha que chegar. Então, não importa. O importante é fazer uma autoanálise e chegar aonde você tem que chegar. Eu quero ler um livro, ou melhor, eu quero ler uma parte de um livro que é esse livro aqui, ó. Ben Zurel, significa vou te ensinar a ser rico. Eu quero terminar aqui para os finais, lendo esse pequeno trecho, e eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso. Ele fala justamente sobre o desenvolvimento, exclusivamente aqui sobre riqueza, mas é uma coisa que vale para todo mundo. Ele diz assim, é o prefácio de Robert Kiyosaki, perdão. Quando li o livro de Ben Zurel, lembrei de uma história que mudou a minha vida e eu espero que mude a sua também. Eu aprendi este ponto no Himalaia. Contou-me uma mestra que pai e filho caminhavam em silêncio por uma trilha na montanha. De repente, o menino caiu, machucou e gritou, ai! Para sua surpresa, ouviu uma voz se repetir em algum lugar da cordilheira. Ai! Curioso perguntou, quem é você? Recebeu como resposta, quem é você? Contrariado gritou, seu covarde! E escutou, seu covarde! Gritou mais uma vez, seu perdedor! Escutou, seu perdedor! Em seguida, olhou para o pai e perguntou aflito, o que é isso? O homem sorriu e disse, meu filho, sente-se ali e preste atenção. Então, o pai gritou em direção à montanha, eu amo você! E os dois escutaram, eu amo você! Eu admiro a sua garra. E a voz respondeu, eu admiro a sua garra. De novo, o homem gritou, você é um campeão! A voz repetiu, você é um campeão! O menino ficou espantado e perguntou, pai, o que é isso? E o homem explicou, as pessoas chamam isso de eco, mas, na verdade, isso é a vida. Ela sempre devolve o que você lhe dá. Para mudar as palavras que ecoam ao vento, é preciso mudar as palavras que saem do seu coração. Da mesma forma, a vida é também como um espelho. Não adianta quebrá-lo,
quando ele mostra um rosto de que você não gosta. Mude o seu rosto, suas atitudes e ações, para que sua vida seja do jeito que você gostaria. Nossa vida é simplesmente o reflexo ou o eco das nossas ações. Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor no seu coração. Se você quer mais competência da sua equipe, desenvolva a própria competência, tanto no plano pessoal quanto no profissional. A vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela. Sua vida não é uma coincidência, a consequência do que você é e faz. Tem a sua cara, que é exatamente do tamanho da visão do seu mundo. Fique com essa reflexão. Eu posso postar esse livro, ou o PDF dele no grupo, para você meditar melhor depois. Mas isso foi muito bacana, isso foi muito interessante. Eu não vou falar sobre, eu acho que o próprio texto fala por você só. Mas para a gente ir para os nossos acordes finais, eu gostaria de falar de uma coisa que talvez todos nós precisamos, que talvez seja fundamental. Lembra das camadas? Das camadas de situações que você vai colocando uma sobre a outra e que talvez você talvez tenha que tratar, talvez tenha que cuidar primeiramente, acima de tudo, sabe? Às vezes você quer fazer um curso de finanças, às vezes tem algo muito mais precioso em você, sabe? Talvez um momento de trauma que você teve, que talvez hoje faz você ter nojo, ter ódio, ter raiva, ter ranço, ter rancor de algumas coisas. E isso tem que ser tratado. Então, o que eu tenho que fazer, Júlio? A primeira coisa que é decidida e definida para que você tenha todo um desenvolvimento bom e sadio, se chama Mindfulness. Mindfulness. A técnica sobre Mindfulness. E o que é Mindfulness? É justamente você respirar. É você trazer à tona, você trazer para você, é você voltar à sua resiliência, é você partir de um princípio e você começar daquele princípio. Lembra-te de onde caíste, volta lá e pratica as primeiras obras. Puxa vida, não deu bom, vai lá, volta. E o Mindfulness, ele tem diversos... O mundo que nós estamos vivendo, ele é o mundo da ansiedade extrema, ele é o mundo da depressão extrema. Repara uma coisa, você pede alguma coisa para alguém, repara que ela não consegue fazer de imediato, ela sempre esquece. Repare que você pede, ou alguém te pede para fazer alguma coisa, você fala assim, caraca, eu esqueci. Já reparou isso? O que é isso? Concentração. O nosso foco está em um monte de coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue se desenvolver. O que cada um de vocês está fazendo aqui foi o quê? Foi uma tentativa de sair das coisas que vocês estão, que te trouxeram até aqui, para que aqui você pudesse dizer, não, eu vou aqui, porque aqui tem um grupo de desenvolvimento, eu vou conseguir ficar focada ou focado. Não é essa a ideia? É mais ou menos a mesma coisa. Então, sabe, voltar à sua resiliência, manter o seu foco no Mindfulness, né? E o Mindfulness, o que ele faz? Ele regula, é uma regulação emocional, é uma atenção plena ao agora, ao momento, ao já, a sua essência, sabe? O seu princípio ativo para que todas as coisas ela discorram na sua vida. É uma concentração para o presente, sabe? Então, todas essas coisas alinhadas ao desenvolvimento, ela faz com que você melhore as suas metas, a sua disciplina, o seu comprometimento, a sua gestão, o seu investimento, a sua aplicação, a sua fé e, acima de tudo, o seu acreditar. Querido, aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, aprenda uma coisa. Analise bem, observe bem, tenha cautela para que você consiga se desenvolver pessoalmente. Uma coisa importante no Mindfulness, os benefícios, né? Eu coloquei aqui. Ele ativa
o aumento dos transmissores, né, dentro do nosso organismo, que é a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, sabe? Se desenvolver, buscar ajuda, se autocuidar, ele ativa a dopamina, que é a transmissão do transmissor do prazer. A serotonina afeta na regulação do seu humor. A endorfina são analgésicos naturais que tem dentro do nosso corpo. Já reparou que às vezes você tem uma febre, passa mal e de repente no outro dia você melhora? Ou seja, o seu próprio corpo ele tem essa capacidade de se autorregenerar e de cuidar. Então, nós precisamos fazer todas essas coisas, voltar ao princípio de quê? Para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Um outro ponto importante no Mindfulness, sobre a questão do desenvolvimento, ele reduz o cortisol, ou seja, os hormônios do estresse, ele trabalha o sistema límbico, ou seja, a sua emoção ela é tratada nesse ponto. Querido, toda a nossa vida está gerada em cima das nossas emoções. Tem uns que choram demais, tem outros que choram de menos, mas todo tem as suas emoções atingidas, sabe? Então, nós precisamos tratar essa questão do medo, essa questão da ansiedade. Um ponto importante sobre Mindfulness: atenção, intenção e atitude. Atente-se a esse desprendimento e talvez a essa sacudida que você teve hoje. Intenção. Tenha a intenção de reparar, de ter um autocuidado, de olhar para você, de olhar talvez para a sua casa, de olhar para a sua equipe e de fazer diferente. Atitude. Tenha atitude sadias, sabe? Vá pelo caminho correto. Não pule etapa. Não tente fazer diferente. Seja íntegro. Tenha caráter, tenha postura. E você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa melhor e o seu desenvolvimento pessoal será ativado constantemente. Eu quero agradecer muito ao André por essa oportunidade, a Deus sobre todas as coisas. Espero ter feito uma aula abençoada, acima de tudo, uma coisa bem gostosa, e depois a gente vai ficar remoendo isso no nosso coração. Eu acho que certamente quem vai ganhar vai ser cada um de nós. André, meu irmãozão, tá contigo aí, por gentileza. Fechou, fechou. Gratidão, gratidão, de verdade. Essa aula foi top, 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 top. Não tem nada mais a acrescentar. Você tomou para si essa aula como uma aula. Eu peguei várias coisas aqui que eu nem sabia. E parabéns, gratidão, tá? Eu vou terminar a gravação aqui agora e finalizar, porque daqui a pouco eu também tem que trabalhar. Eu pego o trabalho 8 horas, então é o tempo de eu trocar de roupa aqui e ir pro trabalho. Mas gratidão, cara, gratidão. E aí, se você quiser, né, já passar a tarefa depois no grupo, tá? Uma tarefa bem simples e para que a pessoa já faça, já entrega mesmo, se possível. Olha tá? só, aos privilegiados que estão aqui, a tarefa vai ser o seguinte: você vai fazer